E aí pessoal, tudo bom? Como eu havia dito ontem, estou gravando esse vídeo aqui para dar instruções a respeito da nossa atividade, no debate avaliativo que nós faremos agora na próxima sexta-feira, especificamente para a disciplina Média 105, Fundamentos Históricos, Ético-Políticos Sociais da Medicina 1. Agora a gente saiu dos debates a respeito da discussão sobre a ética de uma maneira mais geral e a gente cai agora num texto mais específico que eu já enviei para vocês, que é o Ética Médica, Evolução Histórica e Conceitos, do Fernando Monte. O Fernando Monte é um médico, oftalmologista, dedicado a discutir questões específicas a respeito da ética médica e da bioética. Então é um texto interessante que se articula muito com as discussões passadas, mas aí num viés mais específico da medicina, da ética médica de maneira geral. Então, estou gravando esse vídeo, um vídeo bem breve, para que eu apenas apresente para vocês um sumário daquilo que o artigo apresenta. E vou também passar para vocês algumas questões que vocês resolverão antes do nosso encontro na sexta-feira, para que a gente possa desenvolver os trabalhos de maneira mais tranquila. E aí espero também que vocês manifestem qualquer dúvida que possa aparecer a partir do envio desse vídeo. Pois bem, então o que acontece é o seguinte: a primeira coisa que o Fernando Monte faz no vídeo dele, no vídeo sou eu que estou gravando, no texto dele, é chamar atenção para a maneira como a medicina não é apenas um campo técnico. Eu já falei sobre isso várias vezes em aula, uma discussão muito importante de ser feita, porque existe um peso muito grande sobre a interpretação de que a medicina é meramente técnica. Ela não é, ela lida com outras questões que ultrapassam a questão da técnica. A técnica é extremamente importante. Ela é um divisor de águas a partir do século XX, especificamente a respeito daquilo que a medicina vai proporcionar de avanço. No entanto, vocês, como eu costumo repetir em sala de aula, vocês lidam com vida humana e a vida humana é algo extremamente complexo. Vocês lidam com a vida das pessoas, a possibilidade da morte e todos os reflexos ou todos, digamos assim, problemas que isso acarreta. A gente lida com a questão, portanto, que não é definida apenas pelas técnicas empregadas ou pela tecnologia empregada. Em um determinado trecho, por exemplo, o autor diz o seguinte: a sua importância ética sobre a atividade médica reside no fato de que esta não é uma atividade puramente técnica, embora desde o século XIX a técnica venha tomando uma dimensão cada vez mais ampla no exercício da medicina. Então, é uma coisa bastante interessante para a qual ele chama atenção. Primeiro, pensar no peso não técnico de determinadas discussões que exigem do médico, observância para que ele possa exercer seu ofício de maneira mais segura para ele e para todos, de maneira mais ética, aliás. E, para além disso, o autor ele destaca uma série de questões que eu entendo ser bastante interessantes, sobretudo no que se refere à maneira como ele traça uma espécie de histórico da evolução das discussões a respeito da ética médica, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Então ele coloca uma série de questões interessantes de se observar e que muitas vezes coincide com a história da filosofia em si, com a maneira como os seres humanos, especialmente a partir do Ocidente, modificam a maneira como entendem e interrogam o mundo. Então a medicina ela também acompanha esse tipo de coisa. E ele divide a história da ética médica em 4 eras, digamos assim, 4 fases. Uma que ele chama de religiosidade, outra que ele chama de tempo dos filósofos e outra que ele chama de era monástica e, por fim, o predomínio laico. O que é interessante observar é o que seria o seguinte: a religiosidade é o momento em que todas as explicações a respeito da realidade estão ligadas à religião ou sobrenatural, por exemplo. Então as atividades do médico na antiguidade, por exemplo, estão completamente relacionadas a atividades que são religiosas. Muitas vezes aquele que é médico também é sacerdote. Então ele, digamos assim, divide sua atividade entre observar as questões que são da realidade de fato, tentar tecer as primeiras interrogações a respeito delas, sobre os processos de adoecimento e de manutenção da saúde das pessoas, mas sempre relacionando esses processos à existência de vontades que existem para além da natureza, além do próprio ser humano, que são as intervenções divinas, digamos assim. E aí coloca como segunda fase o chamado tempo dos filósofos, que é o momento em que surge o pensamento lógico-científico ou filosófico-científico
desde os pré-socráticos até os socráticos, por exemplo. Né? Ele está falando mais especificamente como a filosofia grega, a filosofia ocidental, ela vai interferir de maneira direta na compreensão a respeito daquilo que seria uma ética entre os médicos. Ele vai chamar a atenção não apenas para o Hipócrates, famoso Hipócrates de Cos, considerado o pai da medicina ocidental, mas também para todo o contexto filosófico do tempo que vive Hipócrates e do pensamento filosófico grego de maneira geral, como se tecem preocupações a respeito do exercício da ética entre os médicos nesse momento. Como, por exemplo, se cria um afastamento em relação às lógicas puramente religiosas e se impõe, né, regras que obedeçam não apenas ao aparato religioso, mas às questões mais diretas da experiência e da vivência humana. A fase seguinte é a chamada Era Monástica. A gente tem um retorno à aproximação das questões religiosas. Quando ele chama de Era Monástica, ele está falando da Idade Média. Ele vai falar de como essa questão de proximidade com o pensamento mais racional e necessidade de pensar as questões da ética mais afeitas à realidade humana vão se misturar, vão perder espaço, na verdade, para as questões religiosas, colocadas especificamente pela Igreja Católica. E isso dura praticamente até o século XIV, em que surge uma nova fase, né? Se supera essas questões religiosas, que estão ligadas à interpretação da existência das doenças, por exemplo, às vontades divinas, algumas doenças como manifestação da ira de Deus, como castigo, imposto, etc, etc. Tem uma coisa interessante em relação à primeira fase, que é da religiosidade na antiguidade, que é o fato de muitos médicos serem também sacerdotes. Tem os padres que estão se formando em monastérios, abadias, eles também estão se formando em conhecimentos da medicina. Inclusive a Igreja Católica acaba sendo responsável por não desaparecer o conhecimento médico nesse período, mas há uma passagem à última fase, ao último período, que seria o predomínio laico. E começaria ali no século XIII, século XIV, com o desenvolvimento de um retorno a preocupações de base racional a respeito da chamada ética médica. E a partir desse início do predomínio laico, coincidiria com a chamada Baixa Idade Média, com o fim um período já de caminho para o fim da Idade Média. A gente tem as transformações mais importantes no que diz respeito à ética médica. Primeiro, observando questões, por exemplo, a respeito de uma escola chamada utilitarismo, né? Por exemplo, a primeira a pensar nas medições ou balanceamento, pesos entre aquilo que vai ser um resultado positivo e um resultado negativo das ações desempenhadas pelos médicos, por exemplo, em pesquisas, por exemplo, quantos morrem, quantos sobrevivem, qual que é o resultado final. Essa escola ela começa com um tipo de pensamento que é bem diferente do utilitarismo hoje em dia, que não admite, por exemplo, que haja um número muito grande de mortes para que se produza lá no final um resultado positivo que seria a cura para uma determinada doença, mas esse tipo de preocupação prossegue até os dias atuais, por exemplo, com o surgimento da bioética e uma série de outros preceitos éticos que vão ser colocados como centrais para o exercício da medicina, como os códigos de ética, por exemplo. Hoje, né, os códigos de conduta profissional, que são extremamente importantes, quando vocês se formarem daqui a um tempo, vocês vão ter que obedecê-los, né? Vocês vão ter que se ver com eles. E ele aí coloca algumas questões importantes, por exemplo, no século XX, a partir das mudanças suscitadas pela Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em 1949, a terceira Assembleia, que vai colocar questões importantes no que diz respeito a orientações éticas sobre os deveres dos médicos. Isso também tem a ver com a Declaração de Genebra de 1948, de um ano anterior, né, que é adotada também pela Associação Médica Mundial. São questões importantes que vão modificar a maneira como vai se observar as questões éticas, porque a experiência da Segunda Guerra Mundial, especificamente aquilo que foi feito por médicos durante a Segunda Guerra Mundial, médicos envolvidos especificamente nas manifestações do nazifascismo, né? Em 46 a gente tem o Código de Nuremberg também, que começa a discutir questões relativas aos crimes cometidos durante a guerra, muitos deles cometidos por médicos, e a Declaração de Helsinki de 1964,
que ambas estabeleceram normas para regulamentar as experiências científicas realizadas em seres humanos, por exemplo. Esse é um ponto de honra a partir disso aí, a partir dos anos 60, também muito reforçado pela chamada bioética principialista, que vai estabelecer aí todos os cuidados que nós observamos hoje, por exemplo, para a realização de pesquisas científicas que envolvam seres humanos, abolindo, por exemplo, termos como cobaias para seres humanos, determinando que todos os participantes em pesquisas clínicas ou pesquisas científicas, de maneira geral, tenham plena ciência daquilo que acontece com eles, tenham decisão de participar ou não sejam remunerados por isso, etc, etc. Então são coisas extremamente importantes. Ele fala de questões relativas à história da ética médica e dos códigos de conduta aqui no Brasil, passando, por exemplo, a fundação das faculdades de medicina no início do século XIX, o estabelecimento de uma série de códigos, do código de ética, do código de moral ética ao longo do tempo, né? Desde o final do século XVIII até o início do século XX, ele vem pontuando uma série de questões que são muito interessantes e termina falando das leis, juramentos e códigos, e também da chamada etiqueta médica, da ética e do direito médico, de como essas coisas, essas questões, elas se colocam como de extrema relevância hoje em dia, de como erros médicos ou negligências médicas estão previstas tanto no código específico do ofício, quanto na legislação, né? No Código Penal, no Código Criminal, ou seja, essas questões estão previstas lá, fazem com que o profissional médico tenha que manter sua atenção sobre elas. Então, a discussão mais específica a respeito da ética, essa da ética médica. E aí o que eu vou pedir para vocês, finalizando aqui, já são 11 minutos de vídeo, eu tenho o desafio de fazer vídeos mais curtos, eu peço a vocês que, primeiro, todos os grupos façam o seguinte: pensem e levem para a gente comentar no debate quais são as proximidades entre essa referência, né, esse artigo específico aqui do Fernando Monte e as discussões que nós tecemos anteriormente, ok? E eu peço que cada grupo elabore uma questão a respeito desse texto. O que a gente vai fazer na hora lá dos tradicionais sorteios, a gente vai sortear uma questão elaborada por um dos grupos para que seja discutido por todos nós, ok? Se algo não ficou bem entendido, espero que vocês retornem o mais breve possível para que a gente possa continuar dialogando, ok? Até sexta. Até mais.